Bom dia, meus queridos, boa tarde, boa noite, boa alvorada, seja o horário que esteja vendo este vídeo. Meu nome é Kaique, sou professor de História e hoje nós veremos o conteúdo para o sexto ano. A matéria é Crescente Fértil, a Mesopotâmia. Bora lá! Bom, antes que vocês se perguntem o que é a Mesopotâmia, podem ficar calmos que eu vou explicar. Já de início, ela é a primeira região do mundo ou uma das primeiras que a gente tem as primeiras sociedades estruturadas, como a gente viu no vídeo anterior. Bom, neste tema, Mesopotâmia, aí aparecem as cidades com impostos, com certa linguagem própria, com um exército próprio, um rei, determinadas classes sociais e adiante, como vocês aprenderão à frente no vídeo. Só para recapitular a história, nós temos a história com é o imaginário. É um exemplo. Pesquei um peixe de 7 cabeças. Se não há foto, não há vídeos, é basicamente uma história. E tudo que é história é real. Um exemplo que nós temos, a França ganhou a Copa do Mundo de Futebol de 2018. Há fotos, livros, documentos, vídeos, filmagens sobre a França ser campeã. A história é basicamente o estudo do ser humano no tempo, a disciplina de história. O tempo é marcado por várias formas. A que usamos é o nascimento de Jesus Cristo. E o objetivo da história é entender os fatos presentes. Para ficar mais fácil estudar, os historiadores dividem a história em pré-história e história, como vocês verão à frente. Aqui a gente tem um pouquinho a divisão do tempo. Lembrando que o tempo é presente, passado e futuro, ou passado, presente e futuro. Como a gente não viveu o futuro ainda, é claro que nós estudamos os fatos concretos, aqueles que aconteceram. Então é o passado e o presente que nós estudaremos. Aqui no monitor de vocês mesmos estão reparando, bem ao início, no ano 1, o nascimento de Jesus Cristo. Essa é a forma que utilizamos para contar o tempo. Tudo que aconteceu antes é 2 a.C., 5 a.C., 10 a.C. Tudo que acontece posterior, ou seja, à frente ao nascimento de Jesus Cristo, a gente coloca DC. 2 DC, 5 DC, e no ano que nós estamos, 21 anos, 2021 anos depois de Cristo. Como será a divisão da história? A história ela é dividida em pré-história e história. Aqui eu fiz um quadrinho para vocês da linha do tempo, toda a linha do tempo. Bom, como que é a pré-história? A linha do tempo, como vocês podem reparar, tem a história e a pré-história. A pré-história ela tem um surgimento em aproximadamente 4 milhões a.C. Aqui a gente repara com o surgimento do homem e da mulher. Bom, isso é a pré-história, é um marco que nós utilizamos para dar início à pré-história. E a própria pré-história, a designação, ela termina em aproximadamente 3.500 a.C., com a invenção da escrita. Bom, tudo o que aconteceu antes da invenção da escrita, a gente fala que é a pré-história. Logo após é a história. E a história aqui é dividida em 4 fases: Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Bom, os historiadores, as pessoas as dividem assim para ficar mais simples, mais claro e mais fácil nós estudarmos. Bom, após a invenção da escrita em aproximadamente 3.000 anos atrás, 3.500 a.C., até o ano 476 depois de Cristo, tudo que acontece nesse período de tempo, a gente considera como Idade Antiga, como a construção das pirâmides, os reinos, as guerras, o início, o nascimento de Jesus Cristo, vários marcos. Aí no ano 476 depois de Cristo, terá a queda do Império Romano do Ocidente, que este império nós estudaremos foi um grande império milenar que tivemos na Europa. Ao momento que acaba o Império Romano do Ocidente, ele ruiu, ele acabou, a gente tem início
a Idade Média, o fim da Idade Antiga e a Idade Média. Tudo que aconteceu dentro da Idade Média, nós estudaremos também um pouquinho. E aí, no ano de 1453 d.C., nós temos a queda da cidade de Constantinopla, que hoje fica na Turquia. Aí acaba a Idade Média e passamos para a Idade Moderna. Ela vai durar até 1789 d.C., com um fato muito importante que foi a Revolução Francesa. Podem ficar tranquilos que nós estudaremos bem por cima, mas nós estudaremos um pouquinho sobre os principais aspectos da Idade Moderna. E aí, com isso, ao momento que tem a Revolução Francesa, no ano de 1789, dá início à Idade Contemporânea, onde que nós vivemos. A gente vive neste período, a Idade Contemporânea. Bom, aqui basicamente tiveram guerras, a construção de impérios, dentre outras questões que nós estudaremos. E aí, com isso, nós estamos no ano de 2021 d.C. E como vocês podem reparar, aqui nós temos um notebook, os aviões, os navios, os smartphones, os caminhões e dentre outras coisas. Aqui está uma breve linha do tempo para vocês se situarem um pouquinho sobre a história. Como se dará a Idade Antiga? Aproximadamente mais ou menos 3.500 a.C. até 476 d.C. Professor, eu tenho que ficar lembrando data, nomes? Não, fiquem tranquilos, o importante é vocês saberem o contexto. O início da Idade Antiga é com a invenção da escrita, que logo acima no slide anterior eu expliquei para vocês. E o fim da Idade Antiga se dará com o fim do Império Romano do Ocidente, que nós estudaremos aqui no 6º ano. A Mesopotâmia, onde surgiu as primeiras sociedades complexas da história, ou seja, uma sociedade que tem um rei, que tem casas, que tem muralhas, que tem cidades, que tem comércio, que tem impostos, que tem uma cultura bem fixa. Bom, o significado de Mesopotâmia é terra entre rios. No grego significa terra entre rios, a Mesopotâmia. E quais são os rios que ela fica? O rio Tigre e o rio Eufrates. A localização dela, atualmente, hoje, nós consideramos como o Oriente Médio. Tem um aspecto geográfico de uma lua crescente. E a divisão territorial da Mesopotâmia, que no norte dela é seca e árida. E logo ao sul ela é úmida e muitos recursos naturais. Como vocês podem reparar no monitor de vocês, nós temos aqui o mapa mundi, onde que temos o Brasil, onde que nós moramos, estamos localizados bem no Brasil, na América do Sul, no hemisfério sul do globo, e a Mesopotâmia é onde eu circulei para vocês. Bom, como vocês podem reparar, nós temos o continente africano, o continente europeu, o continente asiático, a Oceania e o Oriente Médio, basicamente, esta região onde está o círculo vermelho. E aqui está a Mesopotâmia. Aqui teremos uma aproximação da Mesopotâmia. No monitor de vocês, como vocês podem reparar, o círculo vermelho nós temos o Iraque, o Kuwait, hoje, esses países contemporâneos, a Síria, o Irã. A Mesopotâmia é essa região do Iraque. Aqui eu anexei para vocês a Mesopotâmia. Lembra que a Mesopotâmia significa terra entre rios. O rio Tigre, logo acima, e o rio Eufrates. Esta região aqui a gente considera como a Mesopotâmia. E a crescente fértil é todo esse aspecto de lua crescente. Como vocês podem reparar, ela vai até o Nilo, um grande rio, é o segundo maior rio em extensão do mundo. Ele perde apenas para o rio Amazonas, aqui no Brasil. E como vocês podem reparar, essa região surgiram as primeiras sociedades complexas. Ou seja, é como eu disse, sociedade que tem um rei, que tem impostos, que tem um exército, que tem, assim, cidades. Logo à frente, essa região em verde é uma região fértil. Lembrando que nós precisamos de água doce para viver, para plantar, para os animais morarem. Então, aqui
em volta desses rios, o rio Nilo, o rio Eufrates e o rio Tigre, apareceram as primeiras sociedades complexas que nós temos registros. Na China também, mas os primeiros aspectos são desta região. Como que é os aspectos gerais da Mesopotâmia? Eu linkei alguns. A economia, ela tem a agricultura como a principal atividade na Mesopotâmia. Lá eles criam barreiras e barragens nos rios para facilitar a colheita e a produção de alimentos. Os produtos cultivados lá eram cereais, trigo, cevada, centeio. A pecuária lá tem como característica a criação de cavalos, bois, porcos. O artesanato e comércio, eles faziam roupas e utensílios para usarem no dia a dia, como potes. E o modo de produção asiático, que tudo que era produzido de alimento era entregue ao rei. O rei distribuía desigualmente para a sua família e a sociedade na Mesopotâmia. Como que é a religião lá na região da Mesopotâmia? Bom, eles eram politeístas. O que é isso? Poli vem de vários. Então, politeístas significa que acreditavam em vários deuses. E esses mesmos deuses eram ligados à natureza, como o deus da chuva, o deus do raio, um exemplo, o deus do sol, dentre outros. A política aqui é uma teocracia, que significa que o rei era o chefe de tudo, chefe do exército, chefe da religião, chefe da sociedade. E como que era a sociedade na Mesopotâmia? Basicamente, o topo dessa pirâmide social ficava o rei, logo abaixo os nobres e os sacerdotes, que é as famílias e os soldados, os generais do rei. Abaixo deles nós temos os escribas, que são responsáveis pela escrita, e os comerciantes. Abaixo os camponeses e artesãos. E logo ao fim nós temos os escravos, que são os prisioneiros de guerras. Aqui eles são uma sociedade estamental, ou seja, tem pouca mobilidade, e a mulher tinha certa liberdade dentro da sociedade mesopotâmica. Quais são os outros aspectos gerais da Mesopotâmia? Bom, a cultura. Eles criaram as operações matemáticas, como mais, menos, divisão, multiplicação e o círculo de 360 graus. Eles tinham também uma divisão específica do tempo, como em anos, meses, semanas, dias. Eles construíram os zigurates, que são torres enormes. O exemplo que nós temos é a Torre de Babel. Inclusive, ela aparece na Bíblia, onde que as pessoas construíram uma torre, a Torre de Babel, para chegar no céu. Como Deus não gostou, mandou derrubar, e as pessoas que construíram começavam a falar línguas diferentes. A escrita cuneiforme, como eu disse para vocês, que é a primeira escrita que tem registro na humanidade, ela é em forma de cunha de enxada, como eu coloquei uma imagem à frente que vocês verão no vídeo, por isso que recebe o nome de cuneiforme, que ela é parecida com uma cunha, e ela era feita em argila. Teremos o Código Hammurabi, que é o primeiro código de leis do mundo, que basicamente é olho por olho e dente por dente. E surgem também as primeiras cidades que nós temos registro na Mesopotâmia, como Ur, Uruk, Nippur e Erido, dentre outras. Aqui eu linkei para vocês o zigurate. É claro que é uma construção em computador e são torres bem grandes, que eram os zigurates. Aqui é a escrita cuneiforme. Como vocês podem reparar, a imagem não está em HD, mas vocês podem reparar que são várias cunhas, parecidas com cunhas de enxada, que coloca para o ferro da enxada não sair no cabo. E aqui o Código Hammurabi, que é o primeiro código de leis do mundo feito pelo rei Hammurabi. Logo acima o rei Hammurabi. E aqui, é claro, está em muito pequeno escrita as várias leis que nós temos. Nós temos o primeiro registro na humanidade, o Código Hammurabi. Basicamente, se você roubou, tem que devolver o que roubou. Se você matou, será morto. Mas, bom, essa lei ela não se aplica ao rei e à sua família, apenas às outras pessoas. E quais são os principais povos que viveram na Mesopotâmia? Primeiro são os sumérios, depois nós temos os babilônios,
os assírios, os caldeus, os fenícios, os hebreus e os persas. Bom, como vocês podem reparar, aqui a gente tem uma representação de uma das cidades na região da Mesopotâmia. Logo aí uma torre que era os zigurates, a gente tem muralhas nesta região. E assim eu fecho a aula. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida eu estarei à disposição. Até a próxima aula. Tchau!